E eu estava falando de sofrimento redentor. Quantos de vocês leram sobre Fátima? Ninguém. Então, pouca gente. Fátima é uma coisa à parte. Fátima não é a aparição simples de Nossa Senhora. É muito além. É muito além. Fátima é uma das coisas mais impressionantes. Eu preciso estudar. Vocês imaginam, Nossa Senhora aparece para 3 crianças analfabetas. E fala, Lúcia vai ficar aqui mais um pouquinho. Que Deus precisa dela. Mais 90 anos. O tempo de Deus é um pouquinho diferente do nosso. 90 anos. A Jacinta e o Francisco vão embora comigo. Tanto que eles pegaram aquela peste da época. Foi a febre. Foi uma doença, esqueci agora qual delas. E foi embora mesmo. Mas ela revelou para os meninos o céu e o inferno. É real. O mundo está aí solto achando que isso não existe. É real. As possibilidades são reais. Não é brinquedo. E aí a Jacinta ficou muito impressionada com o inferno. E aí ela começou a fazer todo o sacrifício para que uma alma não fosse para o inferno. Então, eles já eram pobres. Eles iam para poder levar o rebanho. O lanchinho que eles tinham, eles davam para outras pessoas que ficavam em jejum. Imagina, eram 3 crianças. Ela pegava frutinha de espinho e apertava na mãozinha e falava para Jesus assim, o Senhor recebe isso para que alguém não vá para o inferno. Então, por isso que eu estou falando que o sofrimento nosso, a gente pode entregar para Jesus e falar, não quero sofrer em vão desde que o Senhor veio aqui. Eu posso oferecer a minha dor, a minha angústia, a minha solidão, para ser um sofrimento redentor para alguém. O Senhor usa isso para alguém. É possível dizer isso. Quando ela adoece, ela fala com Jesus, Jesus, eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para que alguém não vá para o inferno. Então ela é transferida sozinha para Portugal, sem mãe e pai. Ela devia ter 8 anos de idade. E ela ofereceu isso para ele, para que alguém não pudesse ir para o inferno. Francisco não, Francisco ficou impressionado com a tristeza de Jesus. E falava que só ia fazer companhia para ele. Então eles iam para a escola e ele falava com a Lúcia assim, Lúcia, vamos pensar. Nossa Senhora falou que eu e a Jacinta já vamos embora para o céu. Então a gente não precisa ir para a escola não, aprender o quê? Nós vamos para o céu. Hein? Então eu não vou estudar não. Então você tem que ir para a escola, que Jesus falou, Nossa Senhora falou que Jesus precisa de você aqui. Então você tem que aprender a ler. Agora eu então vou lá para a igreja ficar fazendo companhia para Jesus. Ele fazia 4 a 5 horas de adoração por dia. Ele era uma criança. Ele ficava fazendo companhia para Jesus. E é tão linda a conversa deles na hora da morte de Francisco, porque Francisco manda acordar a Lúcia. E aí a Lúcia chega a correr nas casas, são muito pertinho, se alguém aqui já foi a Fátima, pertinho as casas, aquela pobreza. E aí a Lúcia chega correndo e fala assim, Francisco, você já está indo? Parecia uma viagem. Ele falou, não, mas daqui a pouco. Então por que você me chamou? Eu te chamei para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz essa semana, você é lembrado? Ela falou, não sou boa disso não, tem que acordar a sua irmã. Mas eu acho que você respondeu sua mãe. Olha o tamanho do pecado. Então acorda o padre e a Jacinta. Acordaram o padre, para confessar antes de morrer. Ela falou, Francisco, enquanto o povo não chega, ó que você estiver com o Nosso Senhor, você dá minha recomendação a ele, a nossa Mãe Santíssima, e fala, recomenda o padre, isso, o Papa. E foi dando uma lista de coisas para ele falar com Jesus. Ele falou assim, ô Lúcia, pode parar de falar, porque eu não gosto de falar nada disso, não guardo. A Jacinta que é boa de ficar conversando com ele. Eu, quando chegar lá, eu só vou fazer companhia para Jesus, onde ele for, eu vou. Só fazer companhia para ele, no céu. Olha a pureza. Olha o que esses meninos viram. E nós nem prestamos atenção que isso foi dado para nós há um século. Por que sofremos tanto? Porque não sabemos rezar. Porque quando o sofrimento chega, a gente não vem diante dele e fala assim, Jesus, a coisa não está boa. Eu vim trazer para o Senhor isso aqui, para que o Senhor me oriente. Como é que eu vivo isso? Pede ajuda da Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre me impressionou pela elegância. Eu acho que elegância é mais do que se vestir bem. É uma postura de vida. Diante das situações. E eu fico imaginando aquela mulher de pé diante da cruz.
vendo aquele sofrimento impossível de narrar, sem ter feito nenhum escândalo com aqueles romanos que a vontade da gente é matá-los. Ela ficou de pé. De pé. Ela assistiu a tudo de pé. A elegância de Maria é a graça de Deus nela, é a veste da graça que a gente perde com o pecado. Como ela nunca pecou, ela veste a veste da graça. E ela sempre me encantou que em cada aparição dela, ela se veste como uma mulher da região. Porque ela é mãe, então a mãe se veste como os filhos. É encantador. É encantador. Lá em La Salette, quando ela vai conversar com os meninos e falar a seriedade daquela mensagem de La Salette, ela põe as mãos dentro da roupa, como uma mãe faz lá na região da França, para chamar a atenção dos filhos. Ela repetiu, até a forma do corpo, ela repetiu. Então, ela sempre me impressionou demais. Nossa Senhora me impressiona. A fé dela é algo que ninguém vai conseguir imitá-la. Mas ela acreditou onde não tinha jeito de acreditar. Ela nunca duvidou de Deus. Eu fico imaginando que quando ela recebeu Jesus morto no colo, e cada vez que eu pus uma criança para morrer no colo de uma mãe, eu lembrava dela. E falava, e eu penso que ela devia lembrar de Gabriel falando, o reino dele não terá fim. E ele estava morto nos braços dela. Sofrido, sofrido. A quantidade de Jesus recebeu mais de 300 flagelações. E ela segurando aquele corpo, beijando aquilo. Ali, sem duvidar, ela sabia que alguma coisa ia acontecer, ela não sabia o quê. Mas ela confiava em Deus. Ela confiava nele. Então me impressiona demais isso, e por isso que eu lamento tanto a gente ter abandonado o terço. Eu lamento muito. E peço a vocês que voltem a rezar o terço. Para que Nossa Senhora possa entrar nas famílias e ser a rainha das famílias. Assim como ela é a rainha dos sacerdotes, a mãe deles. Os sacerdotes são os filhos prediletos dela. Não é à toa, porque eles são o outro Cristo. Ela tem que cuidar deles. Mas nós precisamos de colocá-la dentro das nossas casas. E ela fala que a casa, que hoje vocês vão convidá-la, abrir a porta da casa e falar, entra. Ela cuida da vida espiritual do casal. Ela pega os filhos pela mão e conduz os filhos para que eles possam viver a vontade de Deus. E ela cuida inclusive da necessidade material de vocês. Não abandonem Maria. Ela é o nosso único caminho para chegar ao céu. Porque ela já fez esse caminho. Não há sofrimento que ela não tenha passado. Não há dor que ela não tenha vivido. Ela era uma menina e ela teve que caminhar na fé. Ela não disse um sim para Deus. Ela disse inúmeros sims. Jesus pegou ela pela mão e correu com ela igual avião a jato. Ela teve que amadurecer na raça. De menina virar uma mulher. Na raça. Ela não tinha mais mãe, não tinha mais pai. José morreu quando Jesus era adolescente. Morreu na companhia dela e dele. Com Jesus falando com ele sobre o paraíso. São José é outra doçura da nossa vida, que a gente tem que aprender a amar São José, colocá-lo dentro das nossas casas. E pedir a ele que ensine os maridos, a serem homens, a serem pais. Porque não existiu ninguém como ele que educou o Filho de Deus. Não existiu. Precisamos de aprender de José. Uma doçura. Mas nós sempre pedimos a Nossa Senhora que entre nas nossas casas e nos coloque, nos aceite na escola dela. Me coloque na sua escola. Me ensina a amar Jesus. Me ensina a servir a Jesus. Me ensina a ser mulher. Me ensina a ser esposa. Me ensina a ser mãe. Me ensina. Me coloque na sua escola e eu falo com ela. Sabe que esse menino quando levanta os cabelos tá para cima, você sabe por onde começa? Eu falo com ela, eu sou essa menina dos cabelos para cima. E falo com ela, alinha meus cabelos, senhora. Alinha. Porque é a senhora que vai me levar até o rei. Eu não posso chegar no rei com os cabelos desalinhados. Alinha meus cabelos para ser apresentada a Jesus, nosso rei. Então eu preciso pedir a ela. Nós temos todas as rotas para vencer o mal. Vencer o sofrimento, a dor, a angústia, todas as dificuldades. Deus deixou tudo para nós. Não abandonem isso. A religião cristã, católica, ela é um tesouro. Ela é de uma riqueza da gente chorar de emoção. De chorar. Mas peçam a Nossa Senhora. Não há nada que a gente peça a Nossa Senhora, como diz São Bernardo.
até esse momento que tenha sido por ela negado. Então consagrem as famílias de vocês, junto com o Padre, peça a ele, a Nossa Senhora. Entronizem Nossa Senhora na casa de vocês. Coloque os sagrados corações de Jesus e Maria nas casas de vocês. E vocês verão as bênçãos serem derramadas. Vocês verão a transformação das casas de vocês, a partir do momento que vocês colocarem aqueles que de verdade é quem reina nesse mundo. Então eu preciso encerrar, porque vocês precisam descansar, o Padre precisa voltar, e é uma alegria de verdade estar aqui com vocês. Espero que de verdade a palavra tenha entrado no coração de vocês. Que essa palavra de Deus possa trazer frutos, muitos frutos, que eu nunca os verei, nunca verei esses frutos. Mas um dia eu quero encontrar com vocês no céu, porque eu também quero ir para lá. E há um banquete que nos aguarda. Há um Pai que nos espera, para que um dia todos os filhos estejam juntos. E Nossa Senhora só vai descansar quando ela conseguir colocar o último filho para dentro, fechar o paraíso e dizer adeus, todos aqui. Então que a gente não dificulte a vida dela, nem a de Deus, mas que a gente seja grato por ter um pai e uma mãe de tamanha bondade. Que a gente possa ser filhos adotivos, gratos a Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe ricamente vocês.